João 4, 22 a 24 é o texto básico aqui para nós. Diz o seguinte, palavra do Senhor: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Todos juntos? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou para aquela samaritana: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Nós já sabemos, irmãos, que conhecer a Deus para a nossa adoração é fundamental, porque a nossa adoração precisa ser verdadeira. Por favor, Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Olha só o que o próprio Senhor nos diz: pois quero o quê? Misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, Deus está dizendo, me conhecer é fundamental. Se você adora, se você faz qualquer coisa, mesmo que seja belo, nós podemos aplaudir, nós podemos elogiar, mas se Deus, Ele identifica em nós um desconhecimento da sua pessoa, Deus, Ele não agrada disso. Você precisa adorar aquele que você conhece. O John MacArthur, ele diz o seguinte: o conhecimento do verdadeiro Deus provê a intimidade da adoração aceitável. Quanto mais nós conhecemos, mais intimidade nós podemos ter. Quanto mais você conhece a sua esposa, mais íntimo você é dela. Esse é o princípio do relacionamento. Conhecer para ter mais intimidade, para ser mais profundo no nosso relacionamento. Quando nós temos um amigo, né, e nós o conhecemos, nós sabemos que dificilmente nossa amizade será abalada, porque nós de fato temos a compreensão daquele amor que aquele amigo e da fidelidade que ele tem para conosco. Então Deus nos chama, meus irmãos, ao conhecimento. O John MacArthur ainda continua dizendo que a idolatria vai além da feitura de um falso Deus. A gente fala de idolatria, a gente relaciona muito à imagem, essas coisas, mas a gente sabe que está muito além. Fundamentalmente, a idolatria é ter a respeito de Deus, pensamentos que não sejam verdadeiros ou que não lhe correspondam. Temos que ter a compreensão de quem Deus realmente é, para que nós não sejamos idólatras, para que nós não sejamos tidos por idólatra na presença de Deus. No Salmo 50, 21, Deus ficou estarrecido e disse: na verdade, pensavas que eu era como tu. Nós lemos aqui, né? Na verdade, vocês pensavam que eu era como vocês, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Deus é totalmente outro. Nós não podemos adorar a Deus imaginando Ele como uma pessoa de carne e osso, cheio de falhas, cheio de mazelas, duvidando da pessoa dEle, duvidando do seu caráter. Nós devemos adorar a Deus e, consequentemente, recebermos o benefício, que é a proposta nossa aqui nessa manhã, e também foi no domingo que nós pregamos sobre esse tema, de desfrutarmos dessa adoração, que é um processo que precisa de conhecimento, e ao mesmo tempo esse conhecimento vai sendo aprofundado.
cada vez que a gente se relaciona com Deus, buscando intimidade, mais a gente vai conhecendo-o. O A.W. Tozer diz que a adoração é pura ou desprezível, à medida que o adorador mantém pensamentos elevados ou baixos a respeito de Deus. Por essa razão, a questão mais séria perante a igreja é sempre o próprio Deus, e o fato mais impressionante sobre qualquer homem não é o que ele em dado momento pode dizer ou fazer, mas o que ele, no fundo do coração, imagina que Deus é. Nós estamos então falando dos benefícios da adoração a partir desse conhecimento de Deus, e nós falamos de dois atributos de Deus na aula passada, que é a imutabilidade de Deus e o quê? O quê? Descobri porque vocês falaram. Mas assim, né? A gente esquece, né, irmãos? Mas nós falamos sobre a imutabilidade de Deus e sobre a onipotência. Só um pouquinho aqui, pincelando aqui um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Temos aqui também algo a dizer, que é o seguinte: a vontade e o caráter, pode colocar até a imutabilidade de Deus, isso. A vontade e o caráter de Deus não mudam, ou seja, Deus é imutável. Quando nós falamos isso, nós falamos sobre a sua vontade e o seu caráter. Mas nós devemos entender que, como Deus está totalmente comprometido com a sua palavra, o seu juízo, o seu favor, a sua disciplina estão sobre os seus filhos, sobre os seus filhos e a sua criação. Então, alguém pode dizer assim: mas Deus, a gente vê Deus mudando, mas não é isso. Deus, ele tem reações, e os filhos de Deus experimentam reações, porque os próprios filhos mudam diante da palavra de Deus. Eles tomam atitudes para o bem ou tomam atitudes para o mal, e Deus já decretou em sua palavra como ele agiria se fizéssemos o bem e como ele agiria se fizéssemos o mal. Logo, Deus é imutável. Então, cientes disso, nós sabemos, se nós caminharmos na contramão de Deus, nós seremos, como filhos, seremos disciplinados. E aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já não se trata mais de disciplina, se trata de juízo de Deus. O juízo de Deus está sobre os filhos da desobediência, até o momento que eles são transportados da ira de Deus para o reino do Filho do seu amor, através do quê? Do arrependimento e a fé, através da salvação que vem pela graça do Senhor. Então, meus irmãos, nesse sentido, Deus muda, porque a condição do pecador mudou. Nesse sentido, Deus reage, Deus reage porque a condição do pecador mudou. Deus decretou que ele puniria, castigaria o mal, E quem crê no seu Filho, quem se arrepender e crer no seu Filho Jesus Cristo, ele é absolvido e passa a ser amigo de Deus. Nós vemos em Jonas 3,10, nós vemos o relato ali do que Deus já tinha determinado fazer contra Nínive. O que Nínive fez? Se arrependeu, e Deus assim não exerceu o juízo sobre aquela cidade. Vemos Gênesis 6, Deus dizendo que arrependeu de fazer o homem. Na verdade, ali é só uma expressão, uma linguagem do modo de Deus falar sobre a sua tristeza em relação da sua própria criação, que se desviou e que se afastou dele. Mas Deus, nós como bem sabemos, Deus é um Deus imutável, como toda a Escritura sustenta. Nós falamos, que os irmãos quiserem mais detalhes podem ver lá na outra mensagem. E também sobre a onipotência de Deus, que é o poder de Deus para fazer tudo o que Ele quer. Nada é difícil para Deus.
Na questão da imutabilidade, quando nós adoramos, nós podemos adorar com toda convicção, com toda firmeza, sabendo como esse Deus é maravilhoso, que Deus não vai oscilar, principalmente em relação aos seus filhos. Se nós mudamos, se nós mudamos o nosso fervor, se agora nós estamos fracos, nós podemos ter a certeza, não, se eu tomar uma postura, se eu mudar a minha atitude diante de Deus, Deus será favorável a mim, porque Deus não mudou. Louvado seja Deus. Eu posso ter essa segurança do trabalhar de Deus em meu favor por causa da sua palavra. E na questão da onipotência, a mesma forma, duas coisas interligadas. Deus tem todo o poder para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. 4 coisas nós vimos que Deus, Ele faz existir. Simplesmente Ele faz existir, do nada. E eu peguei um vídeo do YouTube, e fiquei olhando ali o universo, e hoje eles fizeram, com a tecnologia, eles fizeram um satélite que já está a milhões e milhões de quilômetros, da Terra, fotografando e trazendo dados do universo, e esse negócio não chega no final, não vai chegar, não vai chegar, porque o universo é infinito, até onde a gente sabe, sabe. Então, meus irmãos, as maravilhas de Deus, Deus fez existir todas essas coisas. A Terra nesse cosmos aí é um grãozinho de areia em todo o universo. Mas é Deus que criou todas as coisas. Deus faz existir, Deus também sustenta a sua criação, Deus, pelo seu poder, Ele sustenta todas as coisas, tudo que foi criado, e inclusive nós mesmos, Ele nos sustenta, Ele não se cansa. Nossa, como Deus não se cansa, Quantas orações nós fazemos na presença de Deus, e Deus não fala assim, não, estou cansado de tanto te ouvir, não é? Graças a Deus por aqueles que insistem na oração, porque é assim que Deus quer, é assim que Deus deseja que nós caminhemos, perseverantes, orando o tempo todo, porque Ele não se cansa, Ele é um Deus onipotente. Deus também, com a sua onipotência, Ele redime o perdido. Há mais poder na redenção do que na criação, meus irmãos. Na redenção, Deus não encontra oposição. Na criação, Deus não encontra oposição. Na redenção, Deus encontra oposição, ao ponto dele ter que descer e ir à cruz e morrer. O diabo, o pecado e o mundo, Deus estava confrontando e destruindo na cruz do Calvário. Deus, Ele tem todo o poder para redimir o pecador, tem poder para ressuscitar mortos. Louvado seja o nosso Senhor, que é o Deus todo-poderoso. E quando nós adoramos com essa mentalidade, meus irmãos, que Deus é poderoso, nós ficamos cada vez mais seguros desse seu poder, que se manifesta também em nosso favor. 2 atributos falaremos nessa manhã, que é a onipresença e a onisciência de Deus. E convido os irmãos a abrirem ou lerem no telão 1 Crônicas 28, versículo 9. Vamos lá. Davi falando com seu filho: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Aqui está diferente, Deixa eu ler aqui. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscares, e ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Onipresença, meus irmãos, e onisciência estão ligados nesse texto que nós acabamos de ler. Vamos falar um pouco sobre a onipresença, que é
a presença de Deus ativa. A presença de Deus ativa em toda parte. Deus, Ele está em todo lugar, de forma completa. Deus, Ele não fragmentou-se, né? Ele não tem pedacinhos de Deus em cada lugar. Hoje nós estamos orando aqui, Deus deixou um pedacinho dele aqui e ali. Não, Deus está pleno em todo lugar. Jesus disse para aquela mulher samaritana: vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é no monte, não é naquele lugar, não tem um lugar, o lugar santo, o lugar exclusivo para se encontrar a Deus. Se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo, se você buscar de todo o coração, como o primeiro hino que nós cantamos aqui, maravilhoso. Buscarmos o Senhor de todo o coração. Deus, meus irmãos, não pode ser confinado em algum lugar. Deus não pode ser reduzido a um objeto. Isso aí é o que os pagãos fazem, né? Que é reduzir Deus a uma imagem de escultura. E Deus condena veementemente esse comportamento, o desejo de visualizar, de tocar. Muitas vezes, né, pode ser essa motivação, mas transfere-se então, muitas vezes conscientemente, transfere-se para o objeto a adoração que deveria ser destinada totalmente para Deus. Atos 17, 24 diz: sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Então, por mais que tentaram colocar Deus dentro de algum local específico, Deus, Ele não pode ser contido em qualquer lugar que seja. Tentar representar Deus ou tentar contê-lo em algum lugar é impossível. Embora Deus tenha permitido construir um templo, nenhuma criatura seria capaz realmente de fazer alguma morada para Deus. E nós sabemos o que significa, porque esses símbolos de templo, essas coisas ali no Antigo Testamento, nos conecta com uma realidade, a realidade que nós experimentamos hoje, que nós vivemos hoje, não é? 1 Reis 8, 27 diz o seguinte, conseguiu achar aí, irmão? Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E Jeremias 23, 23 também diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Para os assírios, o Deus de Israel vivia no monte, porque o Deus deles vivia nos vales. É o Deus dos montes e o Deus dos vales. E os filisteus, certa vez, eles roubaram a arca de Deus, né? Roubaram a arca de Deus e levaram para a terra deles, achando que roubando aquele Deus que era o objeto, a arca, poderia trazer algum benefício para eles. E ora, o que eles fizeram? Eles levaram para o templo de Dagon. E ao colocar ali naquele templo, no outro dia, a imagem de Dagon, né, que é o Deus deles, estava de cabeça caída, estava de cara na terra. Eles pegam e levantam, coitadinho de Dagon, né? Confiam na imagem, mas a imagem mesmo não pode fazer nada por si mesmo. E colocaram lá a imagem de Dagon, o Deus deles, de volta no lugar. E no segundo dia, a mesma imagem estava caída, de mãos cortadas, cabeças cortadas, de mãos e cabeças cortadas. O templo, a arca e todos esses objetos e lugares que eram atribuídos às manifestações de Deus
eram símbolos que apontavam para realidades superiores. Não é? Qual a realidade do templo, por exemplo? Nós somos templos do Espírito Santo. O Emanuel, Deus Emanuel, tabernaculou, ele está dentro de nós, ele vive, ele habita em nós, e nós somos templo, como nós vamos ler aqui. A mulher samaritana, como muitos outros, criam que Deus estava apenas no monte ou no templo, mas Jesus disse que em todo lugar Deus poderia ser adorado. Veja só, meus irmãos, Deus está em todo lugar e agora Ele está em nós por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Pode ler aí. Vamos. Acaso o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, Deus está em nós. Olha o Deus que fez todas as coisas, o Deus criador de todo o universo, Deus que não pode ser contido pelos céus, nada. Deus está dentro de nós. Isso é um poder tremendo, meus irmãos. Isso é um poder tremendo. Quem adora e não compreende essa realidade, de fato, não pode experimentar os benefícios que a própria adoração pode nos dar. A majestade, a beleza de Deus, a grandeza de Deus habitando em nós. E isso fala a respeito, é claro, óbvio, de um relacionamento íntimo, porque somente nos filhos, somente nos cristãos, Deus mora, Deus habita. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui nessa carta, que nós somos santuário, ou seja, casa, habitação. E aí aqui uma advertência: nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a esse Senhor, o trono de Deus, Ele está aqui em nossos corações. E Deus também habita em sua igreja, individualmente em cada crente, e habita na sua igreja. Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o quê? Santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus, Deus presente com a sua igreja, esse corpo bem ajustado, esse corpo edificado sobre a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma maravilha, meus irmãos, e nós como comunidade, nós como igreja, devemos adorar esse Deus presente em nosso meio. Deus que nós não podemos ver, nós não podemos tocar, mas pela fé nós podemos adorá-lo. Nós podemos receber muito mais dele também por meio dessa própria adoração. Deus está aqui citado em primeiro lugar de forma especial com os crentes, com a igreja, mas Deus está também em toda parte de maneira positiva por meio da sua graça comum. Deus está, meus irmãos, o mundo era para ser muito pior do que está. Deus, com a sua graça, ele restringe o mal, Ele está restringindo o mal, Ele está freando o mal, a ação do pecado, a ação do diabo nas nossas vidas, na humanidade. Deus, Ele não deixou o pecado livre, livre, e as suas consequências. Deus, Ele tem trazido essa preservação de todos nós, da humanidade em si. E Deus também está em todo lugar como testemunha para o dia do juízo. Provérbios 15, versículo 3 diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Os olhos estão em todo lugar
contemplando os maus e os bons. Então Deus está em todo lugar, meus irmãos, em toda parte. Ele está aqui na adoração, Ele está aqui nesse ambiente santo, né? Solene de adoração, mas Ele está entrando agora com aquele homem que está lá adulterando, naquele motel, ou dentro do carro. Deus está nos lugares, em toda parte, nos lugares mais sombrios. Esse é o nosso Deus. Ele está em toda parte. Ele está agora naquele local onde tem pessoas maltratando outras pessoas. Ele contempla a maldade humana. E por isso, no dia do juízo, Ele trará tudo isso à tona. Meus irmãos, nossa resposta para a onipresença de Deus, em primeiro lugar, nós devemos se sentir seguros e amparados. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira, todos juntos? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não podemos ter desconfiança de Deus. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, mas eu não vou ficar preocupado com o dia de amanhã, porque a sua palavra diz que o Senhor não vai me abandonar. O Senhor é o Deus onipresente. Dá conta do pastor Roberto, dá conta do pastor Oswaldo, dá conta de cada irmão, do Marcílio, de cada um de vocês aqui. Esse é o Deus onipresente. Cada pessoa que ora, cada pessoa que busca o Senhor, pode buscá-lo de todo o seu coração, que vai encontrar a pessoa de Deus inteira à sua disposição. Deus não está ocupado com outra causa que não possa te atender, meu irmão. Eu vou orar de madrugada porque a fila é menor. Mas o mundo gira, não? O mundo gira, não? Pode ser que o Oriente busque menos, né? Mas não tem isso. Mas ore de madrugada. Ore de madrugada não porque a fila é menor, é porque a sua fila é menor. As suas demandas são menores. Não tem ninguém para ficar ligando para você. Você não recebe notificações. Você não recebe gente tocando na campainha. Você começa a orar ao gás. Dil. Ao gás. ao vigilante. Vai pegar o dinheiro. Você não vê, você não tem nenhum tipo de preocupação. Mas, irmãos, a questão é, nós podemos sentir amparados, seguros, porque esse Deus onipresente, Ele cuida de nós. Então nós podemos, olha só o que diz em Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos juntos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus onipresente. Deus está lá no Facela. Deus está lá na rocinha, lá no meio daqueles matos também. Dona Lourdes, né? Naquela terra, Deus fala assim: não vou não, aquela terra lá está demais. Mas Deus vai lá, Deus está presente lá. Então nós podemos sentir seguros e amparados. Segundo, nós podemos fazer as coisas de Deus com mais entusiasmo e alegria, meus irmãos. Parece que às vezes a gente está adorando um Deus que não faz nada, um Deus de barro, um Deus de pedra. Ou às vezes estamos servindo apenas homens, ou a instituição, a igreja, o pastor. Mas se Deus, Ele é o Deus onipresente, nós devemos fazer as coisas com mais entusiasmo e alegria. Romanos 12:11. O que diz aí? Todos juntos? Quanto ao zelo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não seja
Preguiçosos é o significado aí da palavra remissos. Quando fala de servir a Deus, você tem ânimo ou preguiça? Evangelismo, ânimo ou preguiça? Vir na igreja dar uma varridinha, limpar e tal, ânimo ou preguiça? Adorar o Senhor, vem para frente, irmão, sai lá do fundo, com alegria ou com preguiça? Obedecer os seus líderes, com entusiasmo, com alegria, com fervor? Quando alguém te liga pedindo ajuda, quando alguém te liga pedindo um conselho, há fervor, à disposição? A Deus, o Senhor, que você está servindo, acima de tudo, meus irmãos. Então esse Deus onipresente nos deve levar a servi-lo com mais entusiasmo, com mais alegria. A nossa adoração deve ser com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais disposição. Deus presente. Como devemos nos portar diante de um Deus presente? O autor dos Hebreus vai nos dizer: com reverência e santo temor. Irmão, sinceramente, eu quero falar, não é para te machucar, mas às vezes, isso é necessário falar, às vezes, a oração sendo feita, há um tempo dedicado ao Senhor. Não estou falando para quem tem criancinha que precisa ficar preocupado com a criança, etc e tal. Mas tem situações que nós pecadores aqui, o pastor pecador aqui, percebe que o irmão está no mundo da lua, né? Está assim viajando na maionese. Deus, o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso está presente. Ah, pastor, mas você não precisa me julgar, não. Eu estou adorando a Deus. Ok, você está adorando? Beleza. Ok. Você não me vê aí ajoelhado, né, debruçado no chão, mas eu estou adorando a Deus. Estou adorando a Deus lendo o cartaz, né? Todo mundo orando, eu estou lendo o cartaz. Estou lendo, estou olhando as lâmpadas, né, Oswaldo? Oswaldo fala aqui, ó. Os eletricistas da igreja. Olhando as lâmpadas que têm que ser consertadas e tal, né? E oração, né? O pastor gritando: ah, Deus! E irmãos assim desconectados, né? Onipresença de Deus. Irmãos, por isso, também por isso nós precisamos de um avivamento urgentíssimo. Não precisava a gente pegar as pessoas e falar assim: seja apaixonado por Deus, seja fervoroso a Deus. Isso tem que nascer, isso tem que ser do seu coração a fonte a jorrar, como o Senhor Jesus disse para essa mulher. Fonte de vida, fonte a jorrar, derivado do conhecimento. Agora eu sei que o Senhor é Deus. Agora eu sei, porque o Senhor trabalhou, o Senhor operou em mim, por isso eu me entrego totalmente ao Senhor. Fazer as coisas com mais entusiasmo, resistir às tentações. A presença de Deus deveria nos levar a resistir mais às tentações. Também porque Ele provê o seu livramento, como diz 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. O que diz aí a palavra do Senhor? Não? Espera aí, irmão, pausa. Volta a fita. Agora vamos ler esse texto com fervor. Não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O Deus que vê você se rendendo à tentação é o Deus que está lá para te dar força, para você resistir.
a tentação de falar mal dos outros, a tentação de ver coisa que não deve, naquela telinha brilhante, na televisão, no celular, no computador. A tentação de cobiçar aquilo que pertence a outra pessoa. A tentação de ser negligente com os meios de graça. Deus está ali, presente, para prover o quê? Que o texto diz? O livramento. Ah, Deus, o Senhor me deixou cair. Eu estava lá. Estou lá com você para prover o livramento. De que forma? Eu te dou a palavra. Eu te dou a minha consciência da minha palavra. A segurança de que eu posso também te livrar, te proteger de todo mal. Diante, meus irmãos, da presença de Deus, nós devemos resistir às tentações. Também devemos proceder sempre com temor e santidade. Quando nós pecamos na presença de Deus. Isso é terrível, né? Deixa eu te falar aqui. Aquele pecado que você constantemente cai, você tem coragem de pegar? Vou pegar um pecador aqui, mais pecador aqui, né? Você tem coragem de me chamar para ir lá? Junto com você? E ficar lá do seu lado, vendo o que você está fazendo? Pecar, decidir pecar, é escolher também chamar a Deus para estar com você. Deveria estar na nossa consciência isso. Como é que pode nós querermos Deus quando nós estamos orando e buscando Ele, e não queremos Deus quando nós estamos fazendo as nossas sujeiras? Esconder debaixo do pano, esconder debaixo da mesa. Colocar no modo anônimo. E Deus? E os olhos do Senhor que tudo vê? Isso não faz você arrepiar? Temer? Então nós devemos fazer o máximo, meus irmãos, para temermos o Senhor. Adoração como estilo de vida é tentar agradar a Deus em todo momento. Sermos fiéis com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos olhos, com os nossos lábios, com as nossas mãos, em todo o tempo. Salmo 90, versículo 8. Já viram que não vai terminar hoje, né? Salmo 90, versículo 8. O que diz aí? Puseste as nossas iniquidades sob a luz do teu rosto e os nossos pecados ocultos. Salmo 139, versículo 7 e versículo 8. Para onde? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Esse é o Deus que tudo vê, Deus que contempla todas as coisas. O benefício para o verdadeiro adorador, meus irmãos, os benefícios são grandíssimos, são grandiosos, valorosos, porque a gente tem certeza de que Deus vê a nossa adoração, Deus colhe a nossa justiça, Deus colhe as nossas lágrimas em seu odre. O Deus presente, Ele conhece o nosso sofrimento. O Deus presente, Ele está conosco nas nossas dificuldades. E eu quero falar o outro lado da moeda, que é para os ímpios. Primeiro, que não há lugar para esconder. Amós 9, 2 a 4, não tem um lugar assim
que eu possa me esconder de Deus para eu cometer as minhas iniquidades. Amós 9, 2-4 diz: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Nossa, viu? Você viu Jonas, né? Foi mergulhando, e Deus providenciou o peixe. Versículo 4: se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Deus falando daqueles ímpios que nós comumente vemos comemorando como se Deus não existisse e eles não tivessem que prestar contas a ninguém. Mas veja, irmãos, esse Deus deve ser temido, porque Ele é um Deus que tem todo poder na sua onipresença, está em todo lugar. O John MacArthur diz o seguinte: o ladrão rouba e pensa que ninguém vê. O adúltero comete adultério quando imagina que ninguém saberá. O mentiroso mente porque pensa que ninguém descobrirá. Mas Deus sabe. O fato de Deus ser invisível não significa que Ele não está presente. Deus nunca cochila e nem dorme. Hebreus 4:13 diz o seguinte: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de quê? Prestar contas. E o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 2, capítulo 12, versículo 2 a 5. Lucas 12, 2-5. Nada há encoberto que não venha ser revelado, e oculto que não venha ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Queremos esconder dos homens, temendo o mal que podemos sofrer dos homens. Mas diante dos olhos do Senhor, meus irmãos, nós não podemos esconder. Deus vê tudo. Com base nisso, meus irmãos, para o ímpio não há esperança. Mas se nós estamos cometendo algum tipo de iniquidade, o Deus que viu, o Deus que vê, nos convoca, nos chama para nos arrependermos, para que nós possamos fazer uma aliança com Ele, quebrantemos diante dEle, para que nós confirmemos aquilo que Ele já sabe, e isso é confessar. Por que eu vou confessar a Deus? Você que é um cristão, que sabe, que cometeu pecados, precisa urgentemente, diante do Senhor, se arrepender, confessar, se humilhar diante do Senhor. Porque esse mesmo Deus, Ele nos promete que nós, se nós nos arrependermos, convertermos dos nossos maus caminhos, Ele será benevolente conosco, Ele será misericordioso conosco. Ele viu, não adianta esconder e deixar para o dia do juízo. Ele viu. Onde está você, Adão? Onde está você, Jonas? Onde está você, Pedro? Se arrependa. O Deus presente está presente, e é um Deus cheio de misericórdia para com seus filhos, que desejam restauração, que desejam conserto,
que desejam renovação. Feche seus olhos, por favor.